Galera, estamos chegando no final, quem diria, está acabando o evento, depois desse dia inteiro de atividades, palestras, painéis. E o cara que vai fechar o evento, você sabe que quem fecha o evento é porque tem alguma coisa especial. No passado a gente teve uma palestra de encerramento incrível com o John Sparcer, e dessa vez a gente trouxe um cara que também está lá desde o início da comunidade e que tem tudo a ver com um assunto que é futuros. Eu não gosto de falar futuro, é legal falar futuros no plural. Esse cara, ele acho que tem tudo a ver com a comunidade, é um dos grandes amigos que eu fiz nesses grupos. Ajudou demais na organização do evento, a me manter vivo na comunidade, porque de vez em quando a gente cansa de algumas coisas. Esse cara aí, ele é especial e por isso eu acho que é a pessoa certa para encerrar o evento. A gente tem uma palestra incrível, que eu acho que vocês vão adorar. E para finalizar essa edição da Exponential Conference, eu chamo aqui no palco Alan Mello! Let's get that! Alô? Boa noite, galera. Gente, boa noite. Eu vim trazer mensagens positivas para a gente encerrar esse dia maravilhoso, esse dia de palestras inspiradoras, de talks, também muito inspiradores, mas eu assumo que eu estou mais acostumado com dinâmica de aula, assim, de ver os alunos no mesmo nível, sabe? E vou falar muita merda. Eu prometo que vai ser rápido, tá? 15 minutinhos. Tem a minha palestra de encerramento, porque a gente quer encerrar esse ciclo aqui. Uma mensagem para o futuro. É disso que eu trabalho, é com isso que eu trabalho. Meu nome é Alan Mello. Eu trabalho dando basicamente aulas de prototipação e de design de futuros para instituições como IED, como a Ecos, e, enfim, por aí, já estou no Senac também. E também tem uma empresa chamada Evoke Futures, do qual tem muitos projetos, muitas iniciativas na área educacional, do qual eu trago gente lá de fora para trazer metodologias para cá para o Brasil e a gente começar a construir comunidades com essas novas metodologias. E, além disso, eu estou envolvido também nessas duas comunidades, além do Exponential, eu estou envolvido também com o DTEM Rio, que foi um spin-off do Exponential, nasceu no Exponential Design Thinking, com cariocas querendo colocar a comunidade Design Thinking, movimentar a comunidade Design Thinking no Rio, e o capítulo carioca do Speculative Futures, que é uma iniciativa lá de São Francisco, mas que é global, para justamente a gente começar a falar de futuros localmente e depois trocar globalmente. Eu vou explicar para vocês por que diabos que eu estou envolvido nisso e com que diabos é design de futuro. E para falar sobre isso, eu vou contar uma historinha que aconteceu só uns 120 anos atrás. Essa historinha foi o seguinte. Teve uma conferência em 1898 entre urbanistas e arquitetos que era para ser a primeira conferência global dessa área. E era para discutir sobre o futuro os possíveis futuros sobre a urbanização, sobre como seria o saneamento básico das cidades. Já estava na hora de discutir e rediscutir as cidades. E essa reunião era para acontecer em Nova York por 10 dias, mas ela só durou 3. E ela durou 3 porque todos os painéis levavam a uma discussão de um problema que eles tinham naquela época. E esse problema era cocô de cavalo. Não é sacanagem. O cocô de cavalo era um problema tão grande que a galera que era, tipo, economista, o pessoal que fazia essa prospecção na época, falava que se esse problema não fosse resolvido em, sei lá, 10 anos, Nova York estaria afundada em 3 metros de cocô de cavalo. Alguns mais pessimistas falavam, por exemplo, que em Londres estaria até o 3º andar dos prédios com cocô de cavalo. Isso era um problema seríssimo, porque tinha cada vez mais cavalos,
cada vez mais gente usando os cavalos para se locomover, só que aí os cavalos faziam cocô, ninguém limpava, aí chovia. Aí chovia e fazia aquela lama maravilhosa. Aí depois de chover, vinha o sol. E secava, né? E aí era aquela poeirada que coloria todos os prédios na época. E essa conferência só durou 3 dias por causa disso. Ninguém tinha essa solução. Mas aconteceu alguma coisa e a gente não está afundado em merda. Hoje. O que aconteceu é que eles estavam preocupados demais com o problema deles, no mundo deles, no círculo deles, no segmento deles. E eles não previram, e não visualizaram, e não vislumbraram que um engenheiro chamado Benz ia inventar um automóvel, e depois um engenheiro chamado Ford ia popularizar ele. E esse problema que foi discutido em 1898, em 1908 já estava resolvido, porque todo mundo em Nova York só usava carro. Eu estou trazendo isso porque a gente está muito acostumado a olhar com os problemas, a resolver os problemas do presente, nas nossas empresas, na nossa vida. Só que, quanto a gente menos esperar, eles podem não ser mais um problema. Mas eu não estou falando para vocês deixarem de ver o problema de vocês agora. Estou falando para a gente começar a olhar para esses futuros que a gente não está vendo chegar. Ou que estão chegando demais. Como é que é essa imagem de futuro que a gente tem na nossa cabeça hoje? Carros autônomos, modulares, dirigindo sozinho, com segurança total, um mundo onde a gente usa dispositivos de realidade aumentada para projetar, para criar coisas fantásticas. Ou um mundo onde a gente tenha tudo interativo e fácil, tátil e acessível na mão. Mas de que futuro nós estamos falando? Que futuros são esses? Essas imagens de futuro que estão sendo expostas para a gente diariamente, que chegam para a gente. Que imagens são essas? De onde elas surgiram? Então eu vim aqui para falar para vocês, na verdade, sobre isso aqui. Os futuros que chegam até nós. Se no passado a gente teve o problema de não vislumbrar essas possibilidades de futuro, hoje em dia a gente fala pra caralho de futuro, né? E tá cheio de imagem de futuro, né? Só que quem construiu esses futuros? Quem construiu essas imagens de futuros? E qual é o interesse da Mercedes-Benz em criar um futuro? E projetar esse futuro de carros autônomos? Ou da Microsoft, de dominar esse segmento de futuros, de um futuro de realidade aumentada e virtual. E aí, até para contrapor esse futuro, tem esse futuro da Corning Glass, que gostaria de colocar até vidro na floresta. Mas a gente aceita essas visões de futuro e a gente está olhando isso tudo aqui como se fossem vislumbres maravilhosos. E deixando de ver a intencionalidade por trás dessas imagens de futuros maravilhosos que estão chegando até a gente. Então, quais são as intenções dessas imagens, desses objetos, desses fragmentos que estão criando essas memórias de futuro na gente? Isso não é novidade, tá? Depois que rolou esse negócio dos arquitetos, a gente começou a ser recheado de imagens de futuro. E, por exemplo, na década de 50, já tinha ilustradores falando de fábricas automatizadas com robôs, de escolas computadorizadas, de carros autônomos. E não é só esse ilustrador aqui, não. Ah, e de drone. Ah, o drone.
com a tecnologia da época, né, gente? Viagem à Lua era um vislumbre de futuro. Era uma possibilidade de futuro. Só que usando aquela imagem da ferramenta da época, né? Como é que a gente leva o homem para a Lua? Bota num canhão, né? E atira. Mas você consegue ver que a realidade não está tão diferente? E que essas imagens de futuro, elas realmente chegam até a gente porque essas vendas, esses vislumbres nos emocionam e nos comovem. Alguns são muito bons, mas também tem uns que ninguém ligou, né? Leapmotion totalmente inspirado no Minority Report. E até hoje, aliás, hoje em dia a gente já entendeu que é muito mais fácil mexer no computador tocando ou usando o mouse do que fazendo essa. O pessoal da Holovex também se inspirou muito no Star Wars para começar a criar os hologramas. E aí, quando a gente começa a falar de futuros e começa a falar dessas intencionalidades, é impossível não mostrar isso aqui. Esse Conde Futuro, já apresentou o Conde Futuro hoje? Porque na Conferência 1, esse Conde Futuro, cada palestra o pessoal representava de novo. Então, esse Conde do Futuro, basicamente, ele é uma imagem. Ali, isso aqui é o que é hoje, e aqui são o universo de possibilidades e imagens de futuro que a gente pode ter, de futuros que podem acontecer. O provável é aquilo que vai acontecer se tudo der certo e nada mudar. O plausível é um universo de possibilidades que realmente poderiam acontecer. Tipo, sei lá, a gente depor um presidente ou algum maluco botar uma lei maluca aí, aprovar uma previdência totalmente descabida, alguma coisa assim. E futuros possíveis, tá, tipo assim, meteoro. É possível, totalmente possível. E a gente tem que lidar com esse cenário de futuro. Mas aí tem aqueles futuros preferíveis ali. E essas imagens de futuro que chegam até a gente, esses vislumbres, eles são esses futuros preferíveis deles, dessas empresas, desses artistas, dessas pessoas que estão povoando essas imagens, estão colonizando nosso imaginário de futuro. A gente está muito preocupado com o presente, a gente não vai ficar pensando no futuro, então toma uma imagenzinha de futuro para vocês. O problema é que o futuro ele é construído assim. Muitas imagens de futuros preferíveis que vão se alinhando e entrando e construindo o nosso presente, a nossa realidade atual e direcionando a nossa realidade atual. E aí é que entra o ponto de por que diabos eu trabalho com design de futuro. Porque qual é a nossa visão de futuro que está alimentando essas imagens? Design especulativo, ele vem para criar esse universo de possibilidades e nos fazer vislumbrar esses futuros e fazer com que a gente comece a criar memórias de futuros que ainda não aconteceram, para que a gente esteja preparado para quando eles aconteçam. E a gente identifica esses sinais de quando eles começarem a acontecer. Mas ele também serve para a gente começar a fazer o design, para a gente começar a projetar com intencionalidade esse caminho de futuro que a gente prefere, que a gente deseja. E aí a gente tem que falar de futuros brasileiros. Que a gente quase não fala disso. Tá indo tão bem que... Cara, a situação, o problema é justamente esse. A gente não discute sobre futuros brasileiros, porque a gente tem a mania de pegar aquele futuro que se adequa ali para a França, aquela imagem maravilhosa, e traz para cá. Aí a gente pega aquela imagem de futuro dos Estados Unidos, e traz para cá. Aí pega aquele da Dinamarca, aí traz o do Japão, traz para cá. Aí, esse microfone que é assim que eu faço. Aí, ó, a gente pega essas imagens do futuro
faz a nossa especialidade, e aí a gente está vivendo essa merda que a gente está vivendo hoje. Porque a gente está pegando um monte de futuros fora de contexto, fora da nossa realidade, e usando pra gente, achando que funciona. Então essa é a hora de discutir futuros brasileiros. Essa é a hora da gente começar a construir essas imagens de futuros para começar a descolonizar essas imagens, esse nosso futuro. E a gente faz isso criando negócios, criando produtos, criando música, arte, novelas, livros, criando, tirando, desmaterializando, como a Lilo falou, tirando da realidade virtual daqui e colocando no mundo real e fazendo essas imagens tomarem vida por si só e pararem de ser só um argumento, mas uma possível prova, um vislumbre de um futuro brasileiro. E é ao fazer isso é que a gente começa a fazer política. A gente começa a colocar as nossas intencionalidades de um futuro que a gente desejaria construir no Brasil e no mundo. É a partir daí que a gente começa a criar essas memórias na cabeça das pessoas e começa a fazer com que essas imagens sejam discutidas e alimentem cria um cenário de futuro e ele cria um reflexo para o presente. Então, eu deixo vocês com a provocação de quais são os futuros que vocês pretendem acrescentar nessa história. Quais são os futuros que vocês vão começar a criar a partir daqui, do Conference, depois de tanta provocação, que vocês vão começar a deixar para o mundo e para o Brasil como legado. E essa discussão a gente continua lá no bar.